Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia, conselheiros, conselheiras. De iniciar os julgamentos da sessão do dia 10 de dezembro de 2020, sessão das 9 horas. Começar pelo item 55, recorrente Damas e Damas Limitada, relator Paulo Henrique. Dia, Paulo, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu acho até que é Damais, mas porque é sobrenome, mas eu não sei. Eu vou chamar de Damas também aqui, se precisar. Trata-se de recurso voluntário. A decisão da DRJ julgou improcedente, tá? E o processo se originou de um ato declaratório executivo, por meio do qual a recorrente foi excluída do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2019, por incorrer na situação impeditiva de possuir débito com as fazendas públicas. Os débitos seriam dois débitos, na verdade, um de 26.139 e um de 4.158, que correspondiam a duas inscrições em dívida ativa da União. Os números estão aí especificados. A contribuinte foi cientificada do ato, apresentou impugnação, na qual se limitou a sustentar que os referidos débitos estariam com pedido de compensação favorável, conforme despacho decisório tal, processo tal. Decisão de primeira instância, apontou-se que os débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional se encontravam exigíveis após o prazo de regularização previsto na legislação, conforme provas juntadas aos autos. Em relação ao processo administrativo apontado pelo contribuinte, esclarece que se originou de pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente no âmbito de parcelamento instituído pela Lei 12.996. Afirma-se na decisão ainda que o crédito pleiteado naqueles autos tenha sido reconhecido e possa vir a ser utilizado em compensação de ofício dos débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional, o mero reconhecimento do direito creditório não implica a extinção ou suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, mantida, portanto, a exclusão. E aí, no recurso voluntário, a recorrente reitera as alegações trazidas na impugnação e pleiteia a compensação do crédito a que faria jus com os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional. É o relatório. Então, o recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos da admissibilidade, eu tomo conhecimento. Mérito. A questão em discussão está relacionada aos artigos 17, inciso 5, 29, inciso 1 e 30, inciso 2 da Lei Complementar 123. São os que tratam da exclusão por débito. A conjugação dos referidos documentos, observa que a pessoa jurídica possua débito. Acho que aqui eu posso pular só a questão da impossibilidade de recolher os tributos pelo Simples Nacional, quem possui débito. No caso dos autos, o ato declaratório executivo aponta em seu anexo único a existência de débito sob responsabilidade da recorrente, cuja exigibilidade não estava suspensa. Por tal razão, foi promovida a sua exclusão de ofício a partir de 1º de janeiro. A inexistência dos referidos débitos naquele instante ou a sua regularização dentro do prazo de 30 dias jamais foram alegadas pela recorrente. A única alegação diz respeito à existência de crédito em seu favor reconhecido no âmbito do processo administrativo tal, o qual seria suficiente para extinguir por compensação os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional. A decisão recorrida é irretocável, quando afirma que, ainda que tal restituição possa vir a ser utilizada, não implica a extinção nem a suspensão da exigibilidade dos débitos. De fato, os extratos de consulta ao sistema informatizado juntado aos autos atesta, indubitavelmente, que os débitos apontados no ato declaratório de exclusão se encontravam exigíveis após o prazo previsto no artigo 31 da Lei Complementar. A recorrente ter realizado, ao final do referido prazo, a compensação do crédito que lhe foi reconhecido desde 2016, no âmbito do citado processo administrativo, se é que já não utilizou em alguma compensação, ou que já não houve a sua utilização na compensação de ofício de outros créditos tributários. Tendo havido a extinção ou a suspensão, não há como se afastar que a recorrente incorria em hipótese de exclusão. Então, estou mantendo... Sim, o presente processo, por outro lado, não pode servir de meio para a compensação dos referidos débitos, que deve ser realizado na forma prescrita no artigo 74 da Lei 9.430, por meio de decoro. Se o posto voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ele tinha um crédito, mas não efetivou a compensação. Ok. Então, o relator nega provimento. Algum questionamento? Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário no item 55. Item 56 nós já julgamos antecipadamente na sessão do dia 8, processo do Cléucio.
Próximo é seu também, Paulo. Emiliano Celestino. Item 57. Sobre. E também a decisão julgou improcedente a impugnação, então recurso voluntário. E aqui já é um termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, também por a empresa possui débito. Conforme detalhado no documento, os débitos em questão se referiam a multas por atraso na entrega de 3 obrigações acessórias. Retificado o referido ato, a recorrente apresentou impugnação, na qual afirma que solicitou anteriormente ao referido indeferimento o parcelamento de débitos perante a Receita Federal, e que acreditava que os débitos que motivaram o indeferimento estariam nele incluídos, de modo que afirma ter realizado o recolhimento dos débitos em questão. De todo modo, afirma ter realizado o recolhimento dos débitos em questão, de modo que teria direito a nova apreciação da sua solicitação de opção. Posteriormente, apresentou nova impugnação, na qual apresenta documentos referentes a divergências constatadas no ato do protocolo da impugnação anterior. Decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que a regularização dos débitos se deu de modo intempestivo. Os documentos juntados posteriormente não guardam relação com os débitos que motivaram o indeferimento da opção. E aí eu trago a ementa da decisão. Após a ciência, a recorrente apresentou um recurso voluntário, no qual alega nulidade da decisão recorrida por suposta falta de correlação entre o relatório e o dispositivo, com violação ao princípio da motivação, ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato de indeferimento de sua solicitação de opção pelo Simples Nacional por conta de débitos em valores irrisórios, a ilegalidade e inconstitucionalidade do uso de expediente sancionatório indireto e exclusão por débito para o cumprimento de obrigação tributária. Relatório. Pode ir para o voto. Aí eu estou na admissibilidade, recurso é tempestivo. Em relação a essas matérias novas, o recorrente traz no seu recurso voluntário matérias não suscitadas por ocasião da impugnação. Trata-se, contudo, de alegações relacionadas com a existência de nulidade no acórdão recorrido e teses desamparadas em princípios, de modo que constituem matéria de ordem pública para serem examinadas e serem excepcionadas da preclusão material. Os recursos tempestivos têm os requisitos de admissibilidade, portanto, ele toma conhecimento. Então, estou acatando essas alegações aí dela. Acatando conhecimento, né, verdade. Alegação de nulidade da decisão recorrida. A recorrente sustenta que a decisão de primeira instância seria nula por falta de correlação entre a motivação apontada no relatório do acórdão e a conclusão lógica expressada em seu dispositivo. Assim expõe a sua alegação. O relatório do acórdão, ao mesmo tempo que se reproduz tela de extrato digital, onde se aponta que os débitos que fundamentam o indeferimento da opção ao simples ocorreram no período de 2 a 9 de 2017, posteriormente liquidados no período de 25 de 2 a 28 de 2 de 2018, observa-se que apontam expressamente os julgadores que a consulta feita pela unidade preparadora dá conta de que os débitos objeto do indeferimento ocorreram no período de 25 de 2 de 2018 a 28 de 2 de 2018, portanto, intempestivamente. Assim, compreendo que tais débitos não foram regularizados. Ora, se os débitos ocorrerem em data posterior à data limite para o ato de opção, 31 de janeiro, como aponta o relatório do acórdão, como então se aceitar a sua existência no fundamento do indeferimento da opção pelo Simples? A falha apontada pela recorrente, contudo, não caracteriza qualquer vício de motivação na decisão recorrida, nem qualquer causa de nulidade desta. Trata-se de evidente erro do relator que afirmou que os débitos objeto do indeferimento ocorreram no período de 25 de 2 a 28 de 2 de 2018, portanto, intempestivamente. Eu quis afirmar que os recolhimentos referentes aos débitos objeto do indeferimento ocorreram no período, portanto, intempestivamente. Então, o fato é evidente a partir do extrato constante da decisão recorrida, no qual fica patente que, como afirmado pela recorrente, os débitos que fundamentam o indeferimento da opção simples ocorreram no período de 2 a 9 de 2017. Posteriormente liquidados no período de 25 de 2 a 28 de 2. Trata-se de lapso manifesto que não prejudicou em nada o direito de defesa da recorrente nem indica qualquer contradição interna ao acordo. Na decisão, aponta-se a intempestividade dos pagamentos e se conclui pela improcedência da impugnação com a manutenção do indeferimento da opção. Voto, pois, por rejeitar a referida preliminar. Todos de acordo aqui? Indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
E aí também eu trago aqueles mesmos, o artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123, tratando-se de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, relevante ainda à disposição do termo do artigo 16, da Lei Complementar 123. Na época da solicitação da opção apresentada pela recorrente, o ato do comitor gestor do Simples Nacional que regulamentava o procedimento era a resolução CGC 94, e eu transcrevo o artigo 6º. No caso dos autos, conforme se observa no termo de folha 7, a recorrente apresentou a solicitação de opção pelo Simples Nacional em 15 de janeiro de 2018, de modo que, caso preenchidas todas as condições previstas na legislação, possibilitar-lhe-ia a opção ao referido regime desde 1º de janeiro de 2018. Para regularizar os débitos apontados no termo de indeferimento pelo Simples Nacional, contudo, a recorrente somente veio a efetuar os recolhimentos discriminados da folha 10 em 25 e 28 de fevereiro de 2018. Desse modo, em controverso que a recorrente realizou os recolhimentos destinados a regularizar as pendências que impediam de optar pelo Simples Nacional após o prazo permitido pela legislação, de modo que correto o indeferimento da sua solicitação de opção. Nesse sentido, eu trago uma decisão da primeira turma da terceira Câmara. A recorrente, como relatado, defende que o indeferimento da opção Simples Nacional em razão de débitos em valores irrisórios ofenderia os princípios da proporcionalidade, razoabilidade. Então, aqui é a questão só da suposta inconstitucionalidade do dispositivo, que eu estou afastando da alegação pela súmula CAF número 2 e pelo artigo 26A do decreto 7235. A lei está vigente, então nós estamos, na verdade, vinculados à sua aplicação. Cabia à recorrente se assegurar que na data da solicitação da opção, ou ao menos no último dia do mês de janeiro de 2018, não incidia em qualquer vedação para adesão ao Simples Nacional, possuindo pendências e vindo a regularizá-las somente após o citado marco temporal, acertado o indeferimento da opção. Por fim, a alegação de que acreditava que os débitos que motivaram o indeferimento da opção estavam incluídos em parcelamento é absolutamente inaceitável, já que o artigo 45, inciso 1 da Resolução 94 é expresso na vedação de parcelamento em relação a multas por descumprimento de obrigação acessória. O voto por rejeitar a preliminar nulidade e no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Todos de acordo? Unanimidade de votos. Só aqui eu acho que o Ricardo aceita um prazo de 30 dias após o indeferimento, né, Ricardo? Se eu não me engano. Ou não? Não. Mas aqui ele não foi depois do. Ele pagou. Para mim, o que importa é o prazo do 31 de janeiro. Ele pagou após 31 de janeiro. Né? Ele pagou. Ele tomou ciência disso quando? Aí eu não sei. Para mim é diferente. É por isso que eu estou chamando a atenção, porque eu sei que você tem a sua posição de que ele teria 30 dias. Né? Eu entendi aqui, a leitura rápida aqui, que estava dentro do... Tinha extrapolado o prazo. Porque o prazo para mim é o prazo do 31 de janeiro, né? O prazo da opção. Independentemente de quando ele vai ser... E ele pagou quando? Pois é, você não sabe quando ele pagou, né? Quando ele tomou não tem a... Ele pagou em 25 e 28 de fevereiro. Agora teria que olhar quando ele tomou ciência. Ele tomou ciência do indeferimento. Eu não sei. Paulo, com certeza, se a opção foi no dia 15 de janeiro, eu acho, a ciência foi depois. Mas não dá para saber se é 20, né? Isso. Eu só estou chamando a atenção porque eu sei que o Ricardo tem essa posição. De que... Só o Ricardo perguntou assim. Aí eu não sei. Tem que fazer essa leitura do processo, não tem como ler, você não trouxe, então eu acompanho. Ok. Ok, então, por unanimidade de votos... De qualquer maneira, seria minoria, né? Então, fazer diferença. Não vai alterar o resultado. Unanimidade de votos, rejeitar a preliminar nulidade do mérito negar provimento ao recurso no item 57. É só uma preliminar ou... Só uma, né, Paulo? Ele trata de uma coisa só, né? Só aquela questão do vício de motivação da decisão, né? 58 é seu também, Paulo. Maria de Fátima Dantas de Araújo, a recorrente. Só abrindo aqui, então.
Mais uma vez, decisão que julgou improcedente a impugnação e a gente está apreciando recurso voluntário do contribuinte. Também é um ato declaratório executivo, excluiu a empresa do Simples Nacional por incorrer, a partir de 1º de janeiro de 2017, por débito também. Conforme constante do anexo único ao referido ato, a exclusão foi motivada por apenas um débito no valor de R$ 5.847,98, correspondente à inscrição em dívida ativa da União, final 208. Certificado do referido ato, a recorrente apresentou a impugnação, na qual sustenta que o débito que motivou a sua exclusão do Simples Nacional é objeto de contestação no âmbito do processo judicial tal. A execução judicial do débito em questão seria óbice automático a quaisquer consequências negativas a ele relacionadas, a exemplo da exclusão do Simples Nacional. Seria inconstitucional a exclusão do Simples Nacional em decorrência de débito para com as fazendas públicas, por violação a diversos princípios constitucionais. Nessa primeira instância, apontou-se que o débito que motivou a exclusão da recorrente Simples Nacional se encontrava exigível, não havendo previsão legal para a suspensão de sua exigibilidade em razão da existência de processo judicial como pretendido. Registrou-se ainda a ausência de competência do julgador administrativo para análise acerca da inconstitucionalidade de dispositivos legais em pleno vigor. Foi mantida, portanto, a exclusão. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente inicialmente informa a adesão ao parcelamento de débitos, de modo que não persistiria a razão que motivou a sua exclusão do Simples Nacional. No mais, repete as alegações trazidas na impugnação. Recurso é tempestivo, eu tomo conhecimento. As alegações de inconstitucionalidade, eu não trato delas por força da súmula CAF, do artigo 26, tá? Em relação ao mérito, trago mais uma vez o artigo 17, inciso 5, artigo 29, inciso 1, 32 da lei complementar. No caso dos autos, o ato declaratório executivo de folhas aponta em seu anexo único a existência de débito sob responsabilidade da recorrente, cuja exigibilidade não estava suspensa. Por tal razão, foi promovida a sua exclusão de ofício a partir de 1º de janeiro de 2017. A inexistência dos referidos débitos naquele instante, ou a sua regularização dentro do prazo, não foram alegadas pela recorrente. A alegação de que o citado débito estaria em discussão em processo judicial não é motivo suficiente, como bem decidido na decisão recorrida, para afastar a causa da exclusão. O manejo de ação judicial não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 51 do CTN. Seria necessário que a recorrente houvesse obtido a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, conforme o inciso 5º daquele dispositivo. Por outra parte, a consulta ao site do Tribunal Regional de Trabalho da 21ª Região revela que o processo judicial ajuizado pela recorrente já está arquivado com trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável, conforme acerto do despacho de ID tal. Então, eu transcrevo aí. Em uma discussão resta, portanto, judicialmente, acerca da existência do débito que deu causa à exclusão do Simples Nacional. O recurso voluntário, a recorrente sustenta que realizou o parcelamento do débito motivador da exclusão e apresenta a certidão positiva de débito com efeito de negativa de folha 231. Como extratos de folhas, o parcelamento em questão foi realizado em 21 de maio de 2018. Ora, o parcelamento à extinção após os quase 30 dias não torna esta indevida, já que a causa existia à época da expedição do ADE e permaneceu existindo após o prazo de regularização. Então, somente possibilitará que o contribuinte, caso não incida em nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples Nacional para os anos calendários posteriores à regularização dos débitos. Posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, mas no caso de Simples Nacional, exclusão, relator nega provimento, todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao... Conheceu em parte, não foi? Eu já fechei o arquivo aqui, mas conheci em parte, não foi, Paulinho? Não. Na verdade, conheci em parte o outro, né? A gente não registrou isso, verdade. O anterior foi conhecimento em parte? Foi. Bem, esse aqui, então, negar provimento. Eu acho que foi o outro. Deixa eu só checar aqui. Foi um dos dois anteriores. Eu tinha entendido que você tinha aceitado então, a segunda petição, não foi conhecimento? 55. Eu também tinha entendido que você tinha tratado com matéria de ordem pública e tinha conhecido, Paulo. Exatamente. Então tá. Então,
Perdão. Gustavo está confundindo o balaio aí. É que eu tive a dificuldade de abrir os arquivos aqui, eu perdi parte da leitura. Então, item 58, unanimidade, negar provimento ao recurso. 59, recorrente JJ Comercial de Mildezas, relatora Fabiana. Vamos lá. Esse também é um caso de exclusão, mas tinha um pedido de revisão de débitos na PGFN, que foram cancelados, inclusive. Então, talvez aqui não seja um caso tão simples como os outros. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acórdão tal, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o ADE, excluiu a empresa do Simples Nacional em face da constatação da existência de débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional. Cientificada da decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, onde alega que os supostos débitos existentes relativos à competência de agosto e 13 de 2015 foram quitados pela empresa nos meses de setembro e dezembro de 2015, respectivamente, como pode ser observado a partir dos comprovantes em anexo. Todavia, ocorreu um erro de digitação por parte do banco, visto que foi informada a competência errada ao sistema da Receita Federal. Por conta disso, o débito fora gerado, mesmo tendo havido pagamento das guias. Apesar do erro ter acontecido em 2015, a empresa somente teve ciência disso em setembro de 2018, razão pela qual interpôs pedido de revisão de débitos confessado em GFIP junto à PGFN de números tais, conforme documentos em anexo. Ao final, requer sua inclusão no cadastro do Simples Nacional, bem como que seja dada baixa no sistema da Receita Federal a informação relativa ao suposto débito que nunca ocorreu, haja vista a decisão proferida pela PGFN. Então, eu conheço do recurso e passo a analisar aqui. E recebo os documentos também, com amparo no artigo 16, parágrafo 4º, porque tem uma situação aqui que é posterior. Essa decisão da PGFN é posterior à decisão da manifestação de inconformidade. Como se observa a folha 20, o termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional teve por fundamento a existência de débitos previdenciários sem exigibilidade suspensa. E ali ele indica os debicad que estavam em aberto. A alegação da recorrente é no sentido de que estes débitos, que remontam ao ano de 2015, já haviam sido pagos, mas em razão de erro bancário na indicação da competência, permaneciam em aberto. Informa que somente tomou conhecimento deste fato em 2018, ocasião em que encaminhou o pedido de revisão de débito, o qual terminou com o cancelamento dos débitos conforme documentos acostados às folhas 40 a 48. Com efeito, a folha 48 se observa despacho de encaminhamento com a indicação expressa de cancelamento dos debicad, final 26 e 34, igual que constou no ADE, emitido em 11 de julho de 2019. Assim, entendo que as alegações da recorrente foram devidamente comprovadas por meio da documentação acostada, que confirma a realização de pedido de revisão, que culminou com o cancelamento dos débitos, os quais a recorrente demonstrou haver pago por meio de GPS relativo às competências 8 e 13 de 2015, e está nos autos dos pagamentos. Ainda que o alegado erro bancário não tenha sido demonstrado, os débitos indicados foram pagos em 18 de setembro de 2015 e 7 de fevereiro de 2015, tá? Nas folhas 40 e 44. De modo que, quando do pedido de opção em janeiro de 2019, a recorrente não possuía débitos sem exigibilidade suspensa, o que afasta a aplicação do artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123. Desse modo, entendo que assiste razão à recorrente que deve ser provido seu pedido de reinclusão no Simples Nacional. Diante das circunstâncias do caso concreto, a reinclusão deve se dar de forma retroativa. O pedido de baixa no sistema da Receita Federal da informação relativa ao suposto débito não pode ser atendido por quanto este órgão de julgamento administrativo não tem acesso aos sistemas da Receita Federal. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e determinar a reinclusão retroativa da recorrente ao Simples Nacional. É caso de exclusão ou de pedido de... Pois é, ele já era, eu acho, do Simples, mas teve o pedido de
Opção. Termo de opção, isso. O que foi, se não me engano, no ADE. Ficou meio confuso aqui, acho que num dado momento eu vi como se fosse opção, e depois... Termo de indeferimento, ela transcreve aí a imagem, né, do termo de indeferimento. Isso, termo de indeferimento da opção. Mas eu acho que ele já era do Simples, então como não era a primeira vez que ele fazia, eu acho que tem que fazer todo ano, pelo que eu entendo aqui na... Não? Faz só uma vez. Pois é, minha dúvida é essa, essa reinclusão retroativa, se ela é pertinente. Pois é. A insurgência dele é contra um ato que indeferiu a opção ou uma exclusão? É esse termo de indeferimento. Do 2019? Esse termo de indeferimento é indeferimento de opção, presidente. Pois é, daí não poderia ser retroativo. Seria simplesmente autorizar a opção a partir do indeferimento, né? Revisar o... Ô, presidente, eu tenho uma ponderação aqui, cara. É porque é o seguinte, tudo dá a entender que, de fato, os débitos foram cancelados em razão do pedido de revisão. Mas a gente não sabe disso. Que a decisão da PGFN não está aqui. Até segunda ordem, eles só foram cancelados. Agora, se eles foram cancelados por pagamento ou por revisão, a gente não sabe. Mas a Fabiana aponta que ele trouxe tem o pagamento aqui. Tá sim, mas veja bem, o débito já está escrito em dívida. Sim, concordo, mas o débito já está escrito em dívida. Ele pagou na data, ele pagou dentro do prazo correto. Concordo, gente, mas o débito está escrito em dívida ativa. Não adianta de nada a gente falar que o débito foi pago e o débito vai continuar lá em aberto. Ele não vai conseguir, inclusive, fazer a opção de novo. Ela pôs o extrato dizendo que foi cancelado ali, a decisão da DPFN dizendo que foi cancelado os débitos. Entendi. Mas, de qualquer forma, eu só pondero com vocês aqui o risco da gente estar julgando mais. A gente sabe que ele pagou na data, a gente sabe que ele pagou essa dívida, mas até segunda ordem nós não temos a decisão da PGFN sobre pedido de revisão aqui. Não, mas tem a decisão, Gustavo. Mas a PGFN cancela as inscrições. Tem a decisão dela. Não, mas é CAD cancelado. Gente, vamos lá. Num processo do mês passado, eu inclusive baixei em diligência para pedir a situação do pedido de revisão, porque esse pedido de revisão ele tem um despacho fundamentado, dizendo o que motivou o cancelamento. Eu só estou falando, nós estamos julgando com base numa telinha que diz que o débito foi cancelado. Até segunda ordem, me parece que sim, foi cancelado porque já foi pago, o contrato tem razão. Só que nós não temos esse despacho na mão. E quem tem competência para cancelar débito em dívida ativa pelos motivos que julgar corretos é a PGFN. Então, assim, bom, eu tenho uma certa... Eu tenho a minha ressalva aqui. Não, eu não sei se há alguma dúvida de que esse pagamento dos DARFs não seja desse período, desses débitos do debit card. Tem o pagamento, tem a indicação no período de opção quais são os débitos que estavam com problema e tem o cancelamento desses débitos. Eu acho que é um excesso de zelo aí, essa altura, assim, eu não entendo. Só que o débito... Nós não temos o ato decisório da PFN que cancela, mas tem o cancelamento testado aí nos autos, não sei. Só que o débito escrito em dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza. Eu, particularmente, mas ele cancelou, Gustavo. Cancelou o débito. Aí a questão da inscrição, ele vai ter que providenciar. Mas tá aqui o comprovante de pagamento. Outro motivo para cancelar. Mas a PGFN não se pronunciou nos autos. Não, eu entendo que o cancelamento... Presidente, eu acho que o senhor tem razão quanto à questão da retroatividade, porque era pedido de opção mesmo, não era exclusão. Eu vou arrumar isso aqui. André. Não, eu só queria ressaltar que essa questão do simples é um retrato, né? Então está me parecendo que tem duas coisas que comprovariam. Tem a data dos pagamentos, que a Fabiana colocou, que foi anterior, só que agora com essa informação da opção a gente tem que ver. E tem a questão também da informação que eles foram cancelados. O que resta agora é verificar se é reopção, se a opção foi tempestiva, essas outras questões. O pedido de opção foi em janeiro de 2019 e esse débito era de 2015.
E sim, tanto que ele esclarece que ele não sabia, porque ele pagou e não se deu conta que deu problema, o problema só foi aparecer em 2018, a gente não sabe por que motivo, que imediatamente ele fez o pedido de revisão, e consta todo o pedido de revisão, onde ele indica no pedido os débitos e as competências a que se refere. E aí tem os DARFs com os pagos relativos àquelas competências. E no cancelamento está indicado exatamente os debit cards que ele indicou nos pedidos de revisão. Eu não consigo ver o que mais... Só não tem o ato decisório da PFN. Exato, assim, mas às vezes nem tem. Em si, o registro e muitas vezes a gente sabe que não sai uma decisão fundamentada como deveria. Sai lá, cancelado, né? Eles têm um sisteminha eletrônico, às vezes ele põe faz assim um razoadozinho pequeno, um despacho. No caso está só o cancelamento. Eu entendo que é suficiente. Só fiz aqui na parte final, na conclusão, determinar a inclusão da recorrente, não é nem reinclusão, né? Tá certo, eu fiquei na dúvida também. Eu queria só um minuto aí, porque eu estou vendo que no começo ele foi excluído, na verdade, eu acho que por conta desses débitos, e aí tentou optar novamente e não conseguiu. Então foi isso. Mas na verdade... Mas a primeira folha surgiu? Porque a primeira folha ele está se insurgindo contra a exclusão. Vamos ver o que é que... Às vezes é também uma questão de terminologia. A DRJ trata como manifestação de inconformidade contra o termo de indeferimento. É que o ADE aqui, se vocês olharem... Não, tem um ADE e tem um termo de indeferimento de opção. Eu acho que foi isso mesmo que você falou. Ele já era optante, ele foi excluído por conta desses débitos, e aí foi quando ele soube desses débitos, aí ele entrou com esse pedido de revisão na Procuradoria e tentou optar novamente em 2019. E aí foi indeferida a solicitação de opção. Então, acho que tem as duas coisas aí. Mas a DRJ, ele pediu no começo, ele se insurge no começo contra a exclusão, mas a DRJ julga a manifestação de conformidade contra o termo de indeferimento. É que tem um termo de indeferimento. Mas o que vale aí é a insurgência dele, então, se ela é tempestiva e... Deixa eu olhar de novo isso aqui. E foi contra a exclusão, aí sim seria retroativo ao ato de exclusão. Né? Na folha 4 tem um ADE falando de exclusão. Acho que por isso que eu fiz a questão da reinclusão retroativa. Da executivo. Eu acho que o problema é que não vai ser uma tempestiva em relação à exclusão, né? Pois é isso que eu estou pensando. Talvez ele, quando foi excluído, ele não se insurgiu. Aí depois ele tentou de novo esse termo de opção e aí saiu o termo de indeferimento de opção. Isso, mas não está bem claro no processo. Talvez a coisa tenha sido também fora do tempo correto lá da exclusão. Né? Sim, não, mas a impugnação dele é datada de 25 de outubro de 2016. O ADE é de 9 de setembro, a não ser que... Eu não sei quando é que foi a data da... aí é de agosto. O ADE é de agosto. Não, setembro. E depois tem um pedido de solicitação de opção em 8 de janeiro de 2019, que é o que está aqui na folha 20, que tem esse termo de indeferimento em razão desses débitos. Nessa exclusão aqui... É culpa de janeiro, que você está no processo errado, não? Estou no processo errado. Estou no O ADE é de agosto e confuso. A contestação dele é de janeiro. O processo aí não acerta mesmo. Provavelmente ele perdeu realmente o prazo, aí entrou com a solicitação de opção, então acho que tem que tratar como uma solicitação de opção. Eu acho que sim, eu acho que eu me atrapalhei um pouco nessa questão de ter indicados aqui. No ADE... Apesar de que é injusto realmente ele ter sido excluído, mas não sei se processualmente... Acho que... mas se ele perdeu, né, o prazo... A questão é que a gente não tem como fazer isso em face, eu acho, do termo de indeferimento, que é de 2019, né? E eu estou olhando aqui no ADE, tinha um valor de débito previdenciário de uma outra competência e os debit cards esses aqui. Então também não estaria abrangido pelo recurso totalmente.
Tem mais um débito que não foi objeto aqui do recurso. Mas e o indeferimento da opção é só restrito a esses 2 débitos. Aos debitários. Mas tem um outro débito da exclusão. Que aí a gente não tem. Exatamente. Eu acho que nós vamos ter que tratar como... Então é só para autorizar a opção a partir de 19. Eu acho que ele perdeu o prazo aqui nessa exclusão. Perfeito. Gustavo, acho que todo mundo está entendendo aqui que está suficientemente comprovada a situação de irregularidades. Como é que você vai votar? Eu não sei se alguém mais... Não, eu voto por diligência, presidente. Eu já votei assim antes, eu voto por diligência. Os demais concordam com a relatora? Dá provimento? Então, por maioria, dá provimento ao recurso. Vou fechar a câmera aqui só um instante, mas eu estou aqui, tá? Vencido conselheiro Gustavo, que propunha a realização de diligência. Ok, então item 59, provimento por maioria. Item 60, patrimonial Vale do Jacuípe, relator Paulo Henrique. Mais uma vez, temos também recurso voluntário, determinação da DRJ julgou improcedente, termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, solicitado em 12 de janeiro de 2016 e foi indeferido por débito também. Conforme detalhado no documento, o débito em questão se referia à multa pelo atraso na entrega de obrigação acessória, importando no valor original de R$50. Certificado referido ao ato, a recorrente apresentou a impugnação no Folha 3, na qual se limita a afirmar que o débito em que se refere o indeferimento encontra-se completamente quitado na data de 13 de fevereiro de 2018, pago pelo Banco Santander, conforme segue em anexo comprovante. Decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que a recorrente realizou intempestivamente, em 14 de fevereiro de 2018, o recolhimento de valor inferior ao devido, de modo que mantive o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A ciência, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega que o processo foi indeferido pelo motivo que está em anexo, observando que o valor foi pago intempestivamente e em valor inferior ao valor apurado em tempo do indeferido no processo de opção pelo Simples. Valor esse que foi uma multa por falta de entrega de PGDAS no período 2 de 2016, sendo que na situação fiscal encontrava-se em aberto o valor de R$50, onde foi arrecadado em guia no dia 14 de fevereiro. No débito não constava saldo de juros e multa, bem como na situação fiscal do período. Na composição do valor arrecadado foi observado que o valor original ficou inferior ao valor devido, valor esse que não foi apresentado em tempo hábil que haveria de ser pago. O valor se refere a R$7,96, onde na consulta da situação fiscal, logo após a data de compensação do DAF, não constava o débito em aberto. Acreditamos que, por ser valor irrisório, seria prejudicada a empresa por um período de 1 ano do exercício 2018. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, então eu tomo conhecimento. Referimento da opção pelo Simples Nacional. Desde logo aponto que a controvérsia posta nos autos já foi debatida por essa turma julgadora no julgamento que resultou no acórdão 13.02004.619, no qual esse conselheiro restou vencido, tendo incumbido ao conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias a redação do voto vencedor. O caso, contudo, guarda uma relevante distinção.
a qual, na visão deste relator, impede a aplicação do entendimento ali prevalecente. E aí eu trago o artigo 17, inciso 5º, artigo 16, e o ato e a resolução CGSN no artigo 6º. No caso dos autos, conforme se observa no termo folha 4, a recorrente apresentou a solicitação de opção pelo Simples Nacional em 22 de janeiro de 2018, de modo que, caso preenchidas todas as condições previstas na legislação, possibilitar-lhe a opção ao referido regime desde 1º de janeiro de 2018. Para regularizar o débito apontado no termo de deferimento da opção pelo Simples Nacional, contudo, a recorrente somente veio efetuar o recolhimento em folhas 13 e 14 em 14 de fevereiro de 2018. Deste modo, independentemente da discussão acerca do fato de que o recolhimento foi realizado sem os acréscimos legais, apesar de o termo de indeferimento expressamente apontar que os débitos foram listados em valor original, que implicaria, ao retorno à discussão exposta no já referido acórdão 302.004.619, o fato é que a recorrente realizou o recolhimento destinado a regularizar a pendência que o impedia de optar pelo Simples Nacional após o prazo permitido pela legislação. Como dito, a recorrente apresentou a solicitação da opção em 22 de janeiro, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 16, parágrafo 2º, da Lei Complementar 123. Porém, o recolhimento, que visava a regularização da pendência impeditiva, somente foi realizado em 14 de fevereiro, após, portanto, o prazo legal. Assim, ainda que na visão deste relator, o recolhimento realizado pela recorrente não seja suficiente para a regularização da pendência, por não incluir os acréscimos legais, a ressalva da posição divergente dos meus pares, externado no voto vencedor do acordo 302.004.619, a sua intempestividade é incontroversa e já é suficiente para se concluir pelo acerto e indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional. E aí eu trago a decisão da primeira turma da terceira Câmara. Suposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então a discussão é aquela mesma, né, daquele processo, só que aqui o recolhimento foi após 31 de janeiro. Foi após o prazo, né, Paula? Acho que tem uma distinção muito bem feita por você. Uma coisa é recolher dentro do prazo, confiando na informação da Receita. Outra coisa é confiar na informação da Receita e não recolher, ou recolher pós-prazo. Tá, no caso aqui, ele teria que estar regular até 31 de janeiro e não estava, né? No caso, para efeito de opção, é isso. E aí aquela discussão dele ter sido levada a erro por, né, o valor não estar com os juros, ela se esvazia aqui, porque foi próximo. No caso mencionado pelo Paulo, ele pagou no prazo sem as correções, porque na informação da Receita estava o original, é isso? Isso. Só que como era exclusão, aí ele estava dentro do prazo para regularização. Esse aqui ele já tinha que estar regular, né? Mesmo pagando fora do prazo, e integralmente ele não seria semelhante àquele anterior que o Paulo julgou, né? Todos de acordo aqui? Ricardo? E aqui acho que é aquele caso que o Paulo levantou, em que eu considero que o prazo de 30 dias da ciência, do termo de deferimento, também deve ser aplicado, até seguindo um precedente da IBELI, que eu já trouxe alguns casos. Que aqui o Paulo fala, e aí acho que, Paulo, você errou lá no começo, porque eu estava até indo na mesma linha. Eu falei 2016, né? Você falou 12 de janeiro de 16, lá no começo. Eu errei ali. 2 de janeiro de 18, que ele faz o... Aí, mesmo que a gente, independentemente da ciência, o pedido, a solicitação de opção está dentro dos 30 dias quando ele paga. Então, para mim, aqui, ele está seguindo o prazo. Então, eu divido. Esse precedente, eu me lembro de você trazer. Você lembra como é que foi o julgamento disso aí? Você está com esse teu acordo aí? Eu teria que... Não. Como é que foi aqui na turma? Eu lembro dessa discussão, mas não lembro. Confesso que eu teria que pesquisar, cara. Eu não me lembro como é que eu me posicionei. O Ricardo, tu entende que tem que ser 30 dias da ciência do indeferimento? Que seria a mesma regra da exclusão, ele entende. Sim, porque o termo de opção é até 31 de janeiro, né? Para a solicitação de opção, você tem que optar até 31 de janeiro, né? Sim, você teria que estar regular até 31 de janeiro. Então, não existe essa previsão do prazo de 30 dias, mas existe uma corrente, né, que foi essa apresentada pelo Ricardo, de que, em analogia ao que acontece com a exclusão, ele sim, também teria 30 dias para regularizar a pendência. Tá, da ciência do indeferimento do termo de opção. Exato. Eu acho uma posição bem razoável.
Até por ser razoável, eu fiquei pensando como é que a gente votou nessa. Eu gostaria realmente de recuperar esse. Porque o indeferimento da opção acaba sendo mais duro do que a exclusão. E a ideia é facilitar a vida, a pessoa não sabe. Se me derem um tempo, eu posso tentar achar aqui, mas vai demorar. Eu me lembro do precedente que foi citado aí da IDELI, que o. A ideia... da EDELI já é um bom sinal também. Né? Exatamente. Só para eu entender, o Paulo, Ricardo, a ideia seria, olha, eu tenho que estar regular até 31 de janeiro, e essa corrente aí que o Ricardo defende seria, olha, não, você tem que ter 30 dias, mas de quando contaria esses 30 dias? Essa que é a minha data. Da data de ciência do indeferimento da opção. A distinção que existe, gente, e por isso a legislação não prevê, é porque, assim, há esse prazo sempre fixado na legislação, 31 de janeiro. Então, assim, o contribuinte, ele tem o ano inteiro, inclusive, ele tem todo o prazo para se preparar para que, no dia 31 de janeiro, ele esteja regular. Né? Então, não faz sentido que, após o termo de indeferimento, ele tenha um novo prazo. Né? Então, assim, até numa situação de falta de isonomia em relação aos demais contribuintes, que tiveram que optar até o dia 31 de janeiro. E regularizar seus débitos, vamos dizer assim, né? E está regular, né? Mas essa corrente traria uma analogia lá no prazo de... Mas, Paulo, acho que essa questão é porque se o indeferimento ocorrer depois de 31 de janeiro, aí se torna relevante contar os 30 dias da ciência. Mas o indeferimento normalmente vai ocorrer depois, porque é o prazo para a opção até dia 31. Você faz a opção e tem um tempo para... Ricardo, recuperou aí, Ricardo? Já, foi rápido. Foi outubro, caso MM, e pelo que eu estou vendo aqui, só o Paulo e a André divergiram da minha posição. Pois é, eu fiquei preocupado por causa disso. Eu acho que nós acompanhamos o MM. É o 1302-004-951, o acórdão. 1302-004-951, de 15 de outubro. Deixa eu olhar ele aqui. Como é o nome da empresa, Ricardo? M&M Brindes Limitada. Repete, por favor, o número, Ricardo. 1302-004-951. A composição era exatamente essa. Enquanto vocês estão olhando, eu também entendo que esse prazo não existe, que teria que estar até 31 de janeiro. Não, André, você é muito coerente aqui. Porque você e o Paulo, você e o Paulo, né, votaram de forma desfavorável. Esse caso, acho que não é exatamente a mesma situação, porque aqui ele pagou 2 vezes, não foi? Deixa eu ver. E aqui a primeira vez o pagamento foi no prazo, pelo que eu estou lendo aqui do voto do Ricardo. Nesse processo do Ricardo tinha 2 coisas. Uma é que ele tinha pago o débito na Receita, mas era um débito inscrito. E aí depois ele pagou de novo esse débito da Receita, né, para acabar a confusão. Mas só que aí ele também adota essa tese, né, de que após o termo de indeferimento o contribuinte teria 30 dias para regularizar. Então teria 2 questões aí no processo do Ricardo. O problema foi que eu votei nesse caso do Ricardo sem ser pelas conclusões. E eu, honestamente, o que o Paulinho coloca me faz balançar. Há uma possível violação à isonomia também se não concordarmos com a tese de que você teria 30 dias, porque a pessoa que é excluída, em tese, ela tem 30 dias para ela sanar o erro dela. E o cara que tem um indeferimento, às vezes ele realmente não sabe do débito.
Exatamente. Dá mais um débito de uma multa, né, de 50 reais. Mas isso é contabilidade, cara. Gustavo, mas deixa eu só ponderar, porque veja só, no caso da exclusão, o contribuinte está em atividade, tá? E de repente ele é surpreendido com a notícia de que ele tem um débito que ele não percebeu. É diferente do cara que vai fazer a opção. Então, assim, para você fazer a opção, se você sabe que você tem que estar regular, o mínimo que você tem que fazer é tirar uma certidão negativa. Para você saber a sua situação. Eu concordo, Paulinho, mas o que eu estou pensando aqui, eu não estou chegando a uma conclusão, é só porque nós temos que lembrar que nós estamos tratando de ME e APP. Cara, os contadores que eu pego, com devida vênia, todos os contadores, inclusive o nosso presidente, os contadores que eu pego que tocam as MEs e APPs, cara, tocam para gerar guia, eles não estão olhando nada. E, cara, não custa nada o cara simplesmente fazer a opção 31 de janeiro e ignorar como também acontece ao longo do ano, entendeu? E aí o cara chega lá um débito porque ele atrasou a entrega de uma GFIP. Não é nem falta de pagamento, entendeu? Então, assim, eu não estou chegando à conclusão. O seu raciocínio, para mim, está correto também. E mais que isso, vocês conhecem a minha rigidez em relação à observância da legalidade. Eu tenho uma tendência a interpretar literalmente a lei. Mas, assim, também não é desarrazoado essa segunda corrente. Eu só não tenho ainda uma posição firme. Eu realmente não consigo chegar a uma conclusão. A priori eu tenderia por te acompanhar, tá, Paulo? Mas eu acho que também é anti-isonômico você dar 30 dias para o cara que foi excluído e não dar 30 dias para o cara que fez a opção e teve a opção indeferida, considerando-se a realidade dessas empresas. E no precedente que o Ricardo põe no voto aqui da EDELI, ela traz exatamente isso, né? Assim, como é que num você tem um prazo para regularizar e no outro você vai ser penalizado sem essa faculdade ou sem essa opção de poder regularizar. A lei não quis, né? Justamente por conta dessa diferença de situação. A lei não quis, Paulo, mas ela também não vedou, né? Ela está até pela Constituição. Mas o silêncio fala, né, Flávio? Ela está silente. O silêncio fala, né? Se ela previu para a exclusão e não previu para o outro. Acho que a posição, presidente, eu não vou mudar a minha posição. Eu acho que a situação é um pouco distinta aqui no caso do Ricardo. Eu estou lendo no veto que ele fala como a interessada cumpriu o prazo nas duas ocasiões, e acho que aqui a questão era de complementação de juros. O precedente da EDELI fala isso, porque eu acho que a fundamentação do Paulo está muito perfeita também. É difícil não acompanhar aqui. Eu não sei se a situação fática é exatamente a mesma. Esse precedente do Ricardo eu cito num voto meu da sessão anterior, que o caso foi idêntico. O contribuinte pagou uma guia da Simples quando o débito estava na PGFM. E aí ele não pôde, salvo engano, ele teve indeferido o pedido dele de opção. Aí ele comprou, ele vira e fala, olha, como aquele débito tinha sido pago na guia errada, lá, muito tempo depois, eu fui e paguei na PGFN. Nós julgamos a favor do contribuinte nesse caso, não por conta do pagamento posterior, mas por conta do erro material. É excusável dele ter pago a dívida por uma guia que, em tese, endereçaria aquele recurso para outro órgão que não é a PGFN. Eu estou balançado, mas eu concordo com a Fabiana e com o Paulo. Não é a mesma situação fática que me parece aqui no voto do Ricardo. Ele fala, estamos diante de um erro procedimental absolutamente excusável, na medida em que as obrigações foram extintas no prazo legal previsto no primeiro ato de exclusão. Então, acho que a situação fática não é a mesma. É igual o que nós julgamos na sessão passada. Entendeu? Só que no caso da sessão passada, a gente não passou por essa questão do pagamento, do segundo pagamento ter sido feito dentro dos 30 dias após o indeferimento. A gente só analisou o erro inicial. Não, eu acho que esse julgamento aqui do Ricardo dá margem para o posicionamento de cada um de nós. Ele tem dois fundamentos, né? Na verdade, embora a gente tenha ressalvado a posição pela conclusão, por qual delas, mas tudo bem. Aí a questão realmente de convicção, saber se a tese da EDELI, né, é razoável e deve ser prestigiada e defendida pelo Ricardo também, né,
ou não. Eu também não sei se ele pagou nos 30 dias aí, tem que olhar, sabe? Porque realmente eu não, confesso que eu não observei isso daí, porque para mim era indiferente. Eu teria que verificar também se alguém for... Pelo relato, acho que sim, né? Se ele solicitou a opção em 22 de janeiro de 18 e pagou em 14 de fevereiro, independente da ciência, ele está dentro do prazo. E o que ele falou, e aí se ele pagou a menor, tem aquela discussão que você mesmo falou aí, que parece que a gente superou no caso do Flávio como voto vencedor, né? A opção dele foi dia 22 de janeiro, ele pagou dia 14. O Flávio adotou naquele outro caso, com essa posição que eu tenho sobre a questão do prazo, eu entendo que eu estou divergindo. Então vamos colher os votos aí. O relator então deu provimento. Negou provimento, aliás. Gustavo. Presidente, vou pedir vista. Eu quero entender esse trem melhor. Não estou seguro para votar aqui. Pedir vista, presidente. Tudo bem. Então vamos registrar aqui o pedido de vista do Gustavo. Então, pedido de vista, o conselheiro relator votou por negar provimento ao recurso. Neste ponto, houve o pedido de vista. Quase não tem saído vista, né? Bem pouquinho. E aí sai num processo de simples. Cuidado nunca é demais. Tá? Como falaram, a gente está levando o nível do simples. O Gustavo tem emoções fortes. Não, o pior... As TEs depois vão ter trabalho, viu? Eu estou todo enrolado para esse mês, que eu vou sair de viagem no final do mês. Estou perdido. Então vamos lá. Item 61. Única prestação de serviços Eireli. Fabiana. Vamos lá. Esse também é um caso de exclusão. Esse é exclusão mesmo. E aqui foi uma situação em que a contribuinte pagou os débitos no prazo, os débitos de tributos, mas tinha débitos de multas também. E essas multas ela foi pagar depois do prazo de 30 dias. E entendeu que foi uma injustiça ter sido mantida a exclusão, porque afinal ela tinha pago os tributos devidos. Mas a composição das pendências incluía uma série de multas por atraso na entrega de DCTF, de DIPJ e DCTF, se não me engano. Mas vamos lá, é bem curtinho. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da 6ª turma da DRJ de Porto Alegre, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o ADE, que excluiu a empresa do Simples em face da constatação da existência de débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda. Cientificado interpôs recurso voluntário, no qual reprisa as alegações apresentadas em sede de manifestação de inconformidade, consistentes, em suma, na nulidade do despacho decisório, que não poderia ter sido proferido por auditor fiscal, e em longas digressões sobre a injustiça, ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional unicamente por força da existência de débitos, os quais foram regularizados após o prazo legal. É o relatório. Então, eu conheço o recurso e passo a analisar essa preliminar de nulidade. Quanto à alegação preliminar de incompetência do auditor fiscal para proferir decisão, o que importaria em nulidade nos termos do artigo 59, inciso 1 do decreto 70235, não assiste razão à recorrente. Conforme expressamente dispõe o artigo 6º, a linha B da Lei 10.593 de 2002,
Proferir decisões em processos administrativos é atribuição dos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, como se observa. E aqui eu transcrevo o artigo. Dessa forma, rejeita a preliminar de nulidade. Aqui, posso seguir, né, presidente? Do mérito. Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os argumentos trazidos em sede de impugnação. Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos elementos jurídicos, vale-me da previsão do parágrafo 3º do artigo 57 do RICARD. Desse modo, tendo em vista que foi inteiramente de acordo com os fundamentos lançados e com base na disposição regimental, vale-me das razões de decidir do voto condutor. Aqui eu vou ler só um trechinho pequeno. Primeiramente, observe-se que a revisão de ofício registrada em despacho apenas examinou erros de fato, concluindo por sua inexistência. Trata-se somente de informação. A impugnação do contribuinte e suas razões foram encaminhadas para análise dessa turma da DRJ, que é procedida no presente julgamento. O fundamento da exclusão foi a existência de débitos. Os débitos do ADE estavam em aberto na data de exclusão e não foram regularizados no prazo legal de 30 dias. A impossibilidade de recolher os impostos na sistemática do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123. O interessado foi excluído do Simples e apresentou as razões de sua discordância. A competência dessa DRJ restringe-se à verificação desse litígio. Observe-se que as alegações de circunstâncias e situações que tenham impedido a regularização dos débitos devem ser provadas com documentação acostada à discordância apresentada. Observe que as alegações de dificuldades financeiras, invocação de princípios gerais de direito, constitucionais, doutrina, mesmo que fossem pertinentes, não poderiam ser contrapostos pelo julgador às leis que determinaram a aplicação do ADE. Os julgadores, pela vinculação prevista em lei, devem seguir a legislação que rege a matéria. Assim, sem a demonstração da quitação dos débitos, está correto o ADE de exclusão do Simples Nacional. E aí também tem um pedido de intimação dos procuradores, aí aqui em acréscimo, eu reitero que não cabe às instâncias administrativas a apreciação das alegações de inconstitucionalidade, cito o enunciado da súmula CARF número 2 e também da 110 em relação à intimação dirigida ao endereço do advogado sujeito passivo. Pelo exposto, reconheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego o provimento. Ok. Todos de acordo? Só um instante aqui, só uma observação. Fabiano, em relação a esse ato, eu estava tentando ler aqui o recurso voluntário para ver por que ele aponta essa competência do auditor, né? É porque, de fato, assim, existem alguns atos que são privativos dos delegados. Mas no despacho que foi proferido aí pelo auditor, lá embaixo tem a ressalva da portaria da Superintendência da Terceira Região. Eu até já encontrei a portaria delega competência, né, várias competências do regimento interno. Então, provavelmente, talvez fosse importante você fazer menção a essa portaria daí. Isso está acontecendo em todos os processos de Simples. Normalmente não é o delegado, é o subdelegado ou uma outra pessoa em que ocorre essa delegação. Eu já citei eu não tenho certeza aí, mas eu acho que essa competência aí, se o contribuinte alegou isso, é possível que essa competência aí, pelo regimento, seria do delegado, né? Mas aí é do delegado. Mas eles têm delegado é ótimo. Eles têm realmente delegado a competência para o subdelegado e para a gente. Qual é o número da portaria, por favor, Paulo? Portaria SRRF. Vou passar o link para o grupo lá. É só para esclarecer, Paulinha, a própria lei complementar estabelece que a competência é do delegado, enfim, é do chefe da repartição competente, entendeu? Entendi. Só me diz o número para eu já botar aqui no voto, não me pergunte, por favor. SRRF 03. Tá. Número 149 de 2018. E aí depois houve algumas mudanças, por exemplo, processos de restituição e compensação, antes a competência era do delegado, depois saiu o ato passando isso para os auditores mesmo, né? Então não sei como é que está essa questão do Simples, mas por via das dúvidas eu acho que seria importante fazer essa consulta aí e citar essa portaria. Tá ótimo, obrigada. Já anotei aqui só para não me perder.
Rejeitada a preliminar de nulidade e negado o provimento no mérito. Todos de acordo? Então, por unanimidade, item 61, negar provimento. 62, patrimônio, comércio e locação de máquinas. Paulo Henrique, o relator. E também, aqui é pedido de reinclusão no Simples Nacional, apresentado pela recorrente em 26 de março de 2018. Referido documento afirma que foi indevidamente excluída do referido regime, a partir de 1º de fevereiro de 2018, em decorrência de haver registrado alteração contratual em 24 de janeiro de 2018, na qual, por erro de digitação, inseriu o CNAE 702500 em seu cadastro. Afirma que o referido CNAE não faz parte de sua atividade, tendo promovido a sua exclusão e a retificação do cadastro. Assim que se torne sem efeito a sua exclusão do Simples Nacional por comunicação obrigatória. Eu não lembro se Fabiana já estava na turma, eu acho que o Cléucio já, né? Se vocês lembram dessa... Aqui é aquela mesma situação, que o contribuinte, ele altera o CNAE, e aí ele inclui um CNAE vedado, e a legislação equipara isso a uma exclusão por comunicação do contribuinte. A gente fez essa discussão no processo anterior, que eu fui o relator. Foi o despacho decisório, amparado no relatório, a autoridade administrativa indeferiu o pedido em questão, tendo em vista a inexistência de previsão legal para o cancelamento da exclusão comunicada nos termos acima ou para a reinclusão com data retroativa. De fato, não existe previsão legal, e aí no processo anterior a gente entendeu que precisava haver a equiparação à hipótese de exclusão, né, que poderia apresentar o recurso e há um ato, inclusive, da Receita reconhecendo a competência do CAF, o trâmite pelo decreto 70235. Identificado o referido ato, a recorrente apresentou a impugnação, na qual reitera as alegações, esclarecendo que o CNAE, que julga apropriado para as atividades por elas desenvolvidas, e fundamentando a possibilidade de deferimento do seu pleito na existência de mero erro formal. Decisão de primeira instância destacou-se inicialmente a aplicação do rito previsto, conforme a solução de consulta interna 6. Em relação ao mérito, contudo, os julgadores entenderam que o erro de fato suscitado pela recorrente não estava comprovado. Pelo contrário, seu contrato social prevê a atividade de fornecimento de mão de obra para a construção civil, a qual se amoldaria a vedação à opção pelo Simples Nacional, conforme constante do artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar. Por fim, a decisão rejeitou a alegação de que a referida atividade se enquadraria no CNAE 4399.100, que foi apontado pelo contribuinte. Pois a ciência recorrente apresentou recurso voluntário em que, mais uma vez, reitera os argumentos já apresentados, afirmando ainda que os julgadores de primeira instância teriam reconhecido o erro de fato cometido na alteração cadastral, mas se desviado da razão original para a exclusão do Simples Nacional. A decisão, então, conteria inovação. Se pautaria pelas atividades constantes do contrato social, as quais não estariam necessariamente vinculadas ao código CNAE e às atividades efetivamente praticadas. Então, tomo conhecimento do recurso. A nulidade do acórdão recorrido. Embora a recorrente não invoque expressamente a nulidade da decisão recorrida, aponta na sua peça recursal a existência de inovação quanto aos motivos de exclusão, distorcendo a motivação do ato fiscalizatório. E aí eu vou só dizer que de fato, se existisse essa suposta inovação, implicaria a nulidade. Ocorre que facilmente constata-se que não existe qualquer inovação por parte dos julgadores da Cor. A suposta inovação é assim descrita pela recorrente. Porém, ao tentar respaldar o indeferimento do pedido de reclusão, o órgão julgador desviou-se do real motivo do desenquadramento e exclusão ocorrido, que foi a inserção indevida do CNAE por erro formal de digitação, passando a alegar e afirmar que o objeto social descrito no contrato social da empresa elenca a atividade vedada ao Simples Nacional. Ora, foi a recorrente na sua impugnação quem apontou que a atividade fornecimento de mão de obra para a construção civil constante do seu contrato social corresponderia ao Código CNAE 4399.100, referente à atividade não vedada ao Simples Nacional. Na decisão recorrida, então, somente é contraposto o referido argumento. Afasta, portanto, a existência de qualquer inovação ou nulidade na decisão recorrida.
Mérito. A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação da recorrente de que se equivocou ao promover em 24 de janeiro de 2018 a alteração cadastral perante o CNPJ, de modo que incluiu a atividade secundária de locação de mão de obra temporária, correspondente ao CNAE 78.2500, cujo desempenho é vedado aos optantes pelo Simples Nacional, levando à sua exclusão por comunicação na forma do artigo 30, parágrafo 3º da Lei Complementar 123. A gente sustenta que não desempenha a referida atividade, a qual já teria sido retirada das suas informações cadastrais, de modo que deveria ser tornada sem efeito a citada exclusão. Afirma ainda, como sustentado anteriormente, que a atividade de fornecimento de mão de obra para a construção civil, constante do seu contrato social, corresponderia ao Código CNAE 43.99.100, execução de trabalhos de pedreiro para a obra de alvenaria. A decisão recorrida, porém, como relatado, entende-se que não está comprovado o erro de fato alegado e que a atividade acima citada, constante do cadastro do contrato social da recorrente, implica a impossibilidade de opção pelo Simples Nacional e não corresponde ao Código CNAE por ela apontado. E aí eu vou fazer primeiro aquela questão que eu já trouxe no outro voto, da possibilidade, né, da equiparação, inclusive chegando até a solução de consulta da Receita, que já reconheceu o trâmite pelo Decreto 7235. Deve-se examinar, portanto, nos presentes autos, se as provas apresentadas pela recorrente comprovam que as atividades por ela efetivamente exercidas não incluem os serviços de cessão ou locação de mão de obra vedada aos optantes pelo Simples Nacional na forma do artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar 123. Pois bem, o contrato social da recorrente elenca o seguinte objeto social. Eu vou ler que é relevante. Comércio varejista de máquinas e equipamentos para construção civil, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, fornecimento de mão de obra para a construção civil, manutenção e reparo de máquinas motrizes, manutenção e reparo de máquinas, aparelhos elétricos não especificados anteriormente, construção de edifícios, obras de alvenaria. Observe-se que há atividades de comércio, prestação de serviços de engenharia e manutenção, e também locação de máquinas e equipamentos. Há que se concordar com a decisão recorrida no sentido de que a atividade de fornecimento de mão de obra para a construção civil é melhor enquadrada no CNAE 78.2500 do que no 43.99.100, conforme detalhamento a seguir. E aí eu mostro que o 43.99 ele está dentro de serviços especializados para a construção, enquanto o 78.20 está dentro de locação de mão de obra temporária. Fornecer mão de obra para a construção civil não significa executar serviços de construção, mas locar mão de obra para a referida atividade, acertada, portanto, da fundamentação adotada pelos julgadores de primeira instância. De outra parte, a recorrente não traz aos autos qualquer elemento de prova no sentido de comprovar efetivamente quais os serviços por ela desempenhados, notas fiscais, livros contábeis, contrato de prestação de serviço, por exemplo. Assim, a previsão da atividade correspondente à locação de mão de obra no seu contrato social, somada à declaração da recorrente na alteração cadastral promovida por ela perante o CNPJ, é contraposta meramente por suas afirmativas. Conforme destacado acima, era ônus da recorrente a comprovação das atividades por ela desenvolvidas, de modo a afastar a sua declaração por sentido de desempenhar a atividade vedada ao Simples Nacional. Na ausência da referida comprovação, deve-se manter a exclusão por comunicação na forma prevista pela legislação, suposto por rejeitar a preliminar nulidade, no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Eu entendi que aqui era distinto daquele caso, que eu acho que foi até a Andréa, a relatora, que lá ela trazia, né, as notas fiscais, trazia os livros, mostrando qual era a atividade que ela desempenhava. Aqui ela ficou simplesmente na palavra dela, ou seja, há uma manifestação dela dizendo que desempenhava a atividade, e há uma alegação de que não desempenha, né? Quando no contrato social é bem verossímil que ela desempenhe de fato. Paulo, uma dúvida. Presidente, posso falar? Sim. Paulo, uma dúvida. Na primeira parte, você chega a reconhecer, né, ou admitir o pleito da recorrente com relação à equiparação, né, do procedimento de reinclusão com o de exclusão, não é isso? E aí não seria provimento parcial, não? Não, porque isso eu só fiz a ressalva porque na legislação não há essa previsão, né? Mas ele
ele impugnou esse ponto? Não. Eu só estou destacando, como a DRJ, inclusive, fez também a questão da competência, né? Porque, assim, até naquele processo da André, a gente ficou em dúvida se era competente ou se não era, por isso que eu pedi vista para analisar isso daí, e porque a legislação não fala. Então, foi uma construção feita pela jurisprudência e depois a Receita também, na solução de consulta, ela reconheceu. Eu tive também, os primeiros casos de minha relatoria foi exatamente um desses. E eu lembro que até o meu entendimento na ocasião foi de negar provimento ao recurso do voluntário do contribuinte. Você foi o redator do voto vencedor, não sei se você se lembra. Isso. Isso que eu queria entender melhor. A princípio eu nem conhecia do recurso, porque eu achava que não tinha competência. É por isso que eu pedi vista, aí vi essa solução de consulta, né, vi que há o reconhecimento desse trâmite. Não, sim, eu me lembro, é porque eu estou tendente a mudar o entendimento anterior. Então, por isso que eu estava achando que essa questão tinha sido impugnada pelo contribuinte, e se tivesse sido, aí alteraria aqui o resultado, e eu queria me manifestar de uma forma mais profunda sobre a questão, ainda que oralmente. Mas se você está dizendo que isso não foi objeto do recurso... Não. Se quiser dar uma olhada no meu voto vista também, que eu também abordo essa questão sob um outro prisma, que não da Receita. Eu lembro que teve uma declaração de voto sua, né? E teve o voto vencedor do Paulo, acho que foi até no caso que eu saí vencido. Não, acho que foi no da André mesmo, cara. Dois processos meus na exceção. André até reformulou o voto dela, né? Acho que foi só como declaração. Não, mas um dos processos que eu não fui vencida, que isso era tratado bem diretamente. Aí no outro tinha também essa questão, mas não abordada pelo contribuinte, mas no voto vencedor o Paulo aborda, mas eu fui vencida em função da análise das provas. Mas o processo mesmo, que tem a declaração de voto do Gustavo, do Paulo também, eu acho, é o outro. Primeiro. Eu já tive também casos desse de análise de indicação no CNAE, depois a empresa dizia que não, ela não pratica aquela atividade, e que trouxe, acho que até na sessão passada a gente tinha um caso de locação de veículos, acho, e que ela trouxe demonstração probatória de que não exercia, né, na linha que o Paulo... E aqui tem um fator aqui, Paulo, se olhar a descrição do contrato social, no mínimo, assim, haveria uma repetição se fosse interpretar que o contribuinte... Que ele já fala que ele executa no final aqui serviço de construção de edifícios e obras de alvenaria. Então, ele estaria falando que ele faz uma coisa e a mesma coisa. Pois é. Assim, pelas atividades ali, há uma verossimilhança que, de fato, ele desempenha, né? Pelo menos pretendia desempenhar. Pretendia desempenhar. No momento que ele vai perante a Receita e diz, né, inclui esse KNAI como atividade secundária, reforça essa intenção dele, né? Aí ele teria que trazer, se ele trouxesse prova, eu até acho que dava, porque o fato de constar, que ela voltaria àquela questão de não... Né, sem dúvida. Alguém diverge aqui do relator? Então, unanimidade de votos, rejeitar pela unanimidade, no mérito, negar provimento ao recurso no item 62. Vamos para o último item da manhã, item 63, Polisystem, também é o Paulo. Recurso voluntário, o DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade. Aqui é uma resolução, tá? Um termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, solicitado em 21 de janeiro de 2015, também por débito. Conforme detalhado no documento, o débito em questão se referia ao próprio Simples Nacional, conforme a inscrição em dívida ativa, final 707. Certificado do ato, a recorrente apresentou impugnação, na qual se limita a afirmar que o débito em questão teria sido extinto em 22 de janeiro de 2015. A decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que, conforme os documentos constantes dos autos, a inscrição que motivou o indeferimento da opção somente foi extinta por pagamento em 27 de dezembro de 2016, e que o recolhimento a que alude a impugnação da recorrente não se refere à citada inscrição. Assim, mantendo havido a regularização do débito no prazo legal manteve o indeferimento. Após a ciência, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega
que realizou em 22 de janeiro o recolhimento do valor que motivou o indeferimento de sua opção, porém por meio de DAS normal e não mediante o uso do DAS DAO, que é o DAS da dívida ativa, no qual deveria constar o número da inscrição. Por tal motivo, solicitou em 27 de dezembro de 2016 o parcelamento da referida dívida que ainda constava como pendente de pagamento. Fica patente que realizou o pagamento do débito no prazo para regularização e, posteriormente, em duplicidade. Então, estou acatando o recurso como tempestivo e preenchendo os demais requisitos. Eu vou justificar a realização de diligência. Antes de adentrar o exame do mérito do recurso apresentado, é importante se esclarecer algumas dúvidas que surgem a partir do exame dos elementos de prova reunidos nos autos. É que, por um lado, a recorrente suscita que o débito que motivou o indeferimento de sua opção simples nacional teria sido recolhido antes do prazo fixado na legislação para a opção pelo regime, conforme folhas 4 e 5. Contudo, em função de haver sido utilizado um modelo inadequado de documento de arrecadação, sem qualquer referência ao número de inscrição de dívida da União correspondente, a pendência teria permanecido nos sistemas informatizados de controle, provocando o referido indeferimento. Seu recurso afirma, então, que em 27 de dezembro de 2016 teria solicitado parcelamento do débito em questão, configurando o pagamento em duplicidade. As informações, portanto, poderiam conduzir a uma solução alinhada àquela já adotada por essa turma julgadora, o julgamento dos recursos interpostos dos processos administrativos, tal e tal, com reconhecimento da extinção tempestiva dos débitos motivadores do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, ainda que por meio de forma equivocada por erro excusável. Acho que é um processo do Ricardo e um do Gustavo, se não me engano. Outra parte, porém, o extrato de folhas 13 e 15 aponta que a dívida que gerou o indeferimento somente foi extinta por pagamento em 27 de dezembro de 2016. Revela ainda que a recorrente teria solicitado o parcelamento do débito em 7 de janeiro de 2016, com o pagamento de 4 parcelas, ao qual se seguiu a rescisão do acordo. Já os extratos de folhas 16/19 mostram que o pagamento realizado em 22 de janeiro de 2015 foi utilizado para a extinção do débito relativo ao Simples Nacional referente ao período de apuração de agosto de 2012, restando saldo que foi usado em compensação a pedido de débito do Simples Nacional relativo ao período de apuração de janeiro de 2016. Nada há nos autos, contudo, que estabeleça a ligação entre o débito extinto, a folha 16, e a inscrição em dívida ativa da União que gerou o indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional. Na verdade, não é possível se saber quais os débitos correspondentes à referida inscrição. As últimas informações poderiam ainda apontar na direção de que a recorrente, ao menos tacitamente, teria desistido da opção pelo Simples Nacional em 2015, na medida em que teria utilizado o pagamento inicialmente invocado para extinguir outros débitos, somente vindo a extinguir o débito motivador do indeferimento de sua opção após o prazo fixado pela legislação. Por tudo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência de modo que a unidade de origem esclareça quais os débitos correspondentes à inscrição em dívida ativa, final 707, esclareça detalhada e comprovadamente como se deu a utilização do pagamento realizado pela recorrente em 22 de janeiro de 2015, esclareça detalhada e comprovadamente como se deu a extinção dos débitos correspondentes à inscrição 707, junte aos autos dos extratos de sistemas informatizados que corroborem as informações prestadas em atendimento aos itens anteriores, elabore relatório conclusivo, podendo acrescentar as informações que entender necessárias, intime a recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo, devolvo os autos para prosseguimento do julgamento. Ok. Então, acho que há informações conflitantes aí no processo e não consegui chegar a uma conclusão. Algum questionamento a mais? Todos de acordo com a diligência? Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência no item 63 da recorrente Polysystem. Com isso, encerramos, então, o julgamento da pauta das 9 horas do dia 10 de dezembro de 2020. Suspender a gravação para a gente fazer um intervalo e ver os encaminhamentos.